Hoje eu vou começar pelo fim. Escolha, o fim é escolha. Vamos fazer a vida já, é isso? Eu vou começar pela Yom Yom. Estamos entrando na data magna de Chayelo. Chayelo é dia 18 de Elul. Antes de ler o Yom Yom, eu vou só falar de onde sabemos sobre essa data. O Rebbe anterior, ele fala, aqui no Yom Yom, que hoje, o dia de 18 de Elul, é o dia do nascimento do Baal Shem Tov, né? E também o dia do nascimento do Alter Rebbe, primeiro Rebbe de Chabad. Mas, até então, até 1943, essa data era conhecida apenas como o nascimento do Alter Rebbe, não era muito revelado. O que aconteceu com o Baal Shem Tov sobre essa data era meio segredo. E o Rebbe anterior revelou isso. E ele falou que quando ele tinha 50 anos antes, quando ele tinha 13 anos, ele foi chamado pelo seu pai. E o pai mandou todo mundo sair da sala. Eles entraram e o pai mandou ele colocar uma roupa de Shabbat e falou: Gut Yom Tov para uns, Gut Yom Tov para nós. Hoje é uma data especial. E o pai dele, o Rebbe Rashab, contou para o Rebbe anterior que tem uma tradição já na família. E ele contou tudo o que aconteceu nessa data, né? E é isso que eu vou falar um pouco no dia de hoje. Vou primeiro ler o Yom Yom e depois eu vou falar um pouco daquilo que o Rebbe anterior nos contou do que realmente ocorreu nessa data e qual é a tradição que tinha desde os Rebbeim, desde o Alter Rebbe, de tudo que ocorreu nessa data. Então vamos primeiro ler o Yom Yom, que são as palavras do Rebbe anterior, e depois o Yom Yom foi um livro, os ensinamentos do Rebbe anterior escrito pelo nosso Rebbe, mas depois vamos falar um pouquinho por fora do que sabemos sobre essa data. Diz o Rebbe anterior aqui, Chayelu, né? Yom Uledes essa Baal Shem Tov, é o dia do nascimento do Baal Shem Tov, Mishnas Tov Nun Ches, que seria o equivalente a 1698. Yom Shinisgalo Eilov Moire Verabo Yakodesh, o dia que se revelou o seu mestre. Quem é seu mestre? Vamos falar mais adiante sobre isso. Aqui ele não fala o nome do mestre do Baal Shem Tov. Isso foi no ano de Tov Pei Dalet, 1724. Né? Então, o Baal Shem Tov tinha 26 anos quando o seu mestre se revelou para ele. E também, Yom Shenisgala Baal Shem Tov, e no dia que o Baal Shem Tov se revelou para o mundo, né? No ano de Tov Tzadik Dalet, 1734. Agora o Baal Shem Tov, então, ele estudou 10 anos com esse mestre, e no ano quando ele tinha 36 anos, foi o ano que ele se revelou. Tudo isso no dia de hoje, no dia de hoje à noite, 18 de Elul, Chayelu. Yom Uledes, também esse dia é o dia do nascimento do Etraben Azaken, do Alter Rebbe, já no ano Tov Kuf Rei, 1745. Então você vê que o Baal Shem Tov já tinha aqui 11 anos de liderança. Ele já era Rebbe já por 11 anos, quando nasceu o Alter Rebbe. Toichen Toiras Baal Shem Tov, o assunto, né, o conteúdo, traduzido aqui pelo Rabino Boiter, o conteúdo do ensinamento do Baal Shem Tov, de um ensinamento que ele falou especificamente num Shabbat, Parashá Kitavó, igual ao nosso Shabbat, Chayelul, na data de hoje de Chayelul, no Tov Reish Nun Bet. A gente vê que o Baal Shem Tov, ele fazia, no dia de hoje, ele fazia um Farbrengen especial, os Hassidim conheciam sobre esse Farbrengen, a gente vai falar sobre isso, e era uma data comemorada por todos, no dia de hoje lá, com o Baal Shem Tov mesmo. E aí ele falou, Achakabal Shabbos, depois de acabar o Shabbat, ele falou, Ve'ayak Tavo El Aretz, e será, nossa Parashá, quando você vai ir para a terra, entrar na terra, Eretz, ele fala terra, Lashon Merutzah, o Lashon Ratzon, a palavra terra tem uma linguagem ligada com desejo, com vontade, que diz sobre Médias, como está explicado no Midrash. Ou seja, que Shetagi El Ratzon, quando você chega na vontade, Shehu Matono Melemailo, o Virusho Bechol Echod Meisroel, que isso na verdade é um presente de cima, um presente divino, e é uma herança que tem dentro de cada judeu. Apesar que você chegou, você atingiu a vontade interior de cada judeu, que é uma coisa dada de cima, não adianta só atingir. Você precisa veio ao shafto, você precisa fazer isso assentar.
né? Lehoirid laços miushov. Tem que trazer isso para baixo. Velocarto, aí você vai pegar a versão tomatena e vai colocar no cesto, né? Ou seja, ele amshir chorot bakerim. Você tem que pegar todas as luzes divinas, as faíscas divinas que está dentro da alma de cada um e um, e trazer isso para a prática, fazer uma luz entrar dentro do utensílio. Aí você vai com... Ele está dando uma explicação mística, racídica, aqui o Baal Shem Tov, sobre os psukim iniciais aqui da nossa paraxá. E você vai para o lugar que Hashem escolheu. Aleyudi Ladat, assim explicou o Baal Shem Tov no Shabbat Chayalul. Aleyudi Ladat, o judeu tem que saber que o seu andar, a sua caminhada de um lugar para o outro, isso não acontece por acaso. Tudo é providência divina, porque você chegou, porque está aqui hoje no Tiferet, né? Nada é por acaso. Deus coordena os passos do homem. V'akavanaí, qual que é o objetivo? Deixar quem é ali trazer a presença do nome de Deus. Espalhar divindade no lugar onde você se encontra. Depois da reza de Arvit, ele repetiu de volta isso que ele falou agora. Viosiv, ele acrescentou o Baal Shem Tov. E será quando você vai chegar ao menat shetagia leratzon. Ou seja, isso é, você está vindo para a terra, mas com a condição que você alcance a vontade, o desejo. Ou seja, areizé aledei ve'alach telamakom de'shakem shemosham. Você vai atingir, por que você vai pegar a vontade divina, aquela vontade tem herança dentro de cada um de nós? É porque é com a condição que você vai levar isso para a terra de Israel. Ou seja, você vai fazer a presença divina pairar nesse mundo, fazer todo esse mundo virar a terra de Israel. Essa nefesh, você deve fazer Messir Nefesh, auto-sacrifício, para espalhar o nome divino, a divindade no mundo. E como? Como que você espalha divindade aqui no mundo? Bivrachá, o Pasuk Teilim. Falando uma brachá antes de comer, depois de comer, fazendo brachot e falando versos de Teilim. Esse é... Aqui estamos lendo aqui da fonte, falamos diretamente o ensinamento do Baal Shem Tov, como foi ensinado pelo Rebbe anterior. Mas agora então, com os minutos que nos restam, falar um pouquinho do que aconteceu nessa data de uma forma um pouco mais extensa e detalhada, aquilo que pelo menos o tempo nos permitir. A história do Baal Shem Tov, da data de hoje, de Chayalul, começa muito antes de Chayalul. A verdade, inclusive, o Alter Rebbe, o Ayom Yom começa falando que o Alter Rebbe ele é 7 gerações descendente, filho do filho direto, do Maharal de Praga, que o Yortza dele também hoje à noite, Chayalul. Então você vê que é uma data muito especial. O Maharal de Praga, entre parênteses também, ele é uma das poucas figuras que a gente consegue saber toda a sua árvore genealógica até Adam Arishon. No livro do Maharal de Praga tem desde Adam Arishon até ele, passando por David HaMelech, ele é descendente direto de David HaMelech, Shlomo HaMelech, todos os reis. E você vê todo mundo. Então o Rebbe, quando começa o Ayom Yom, ele começa com o Maharal de Praga. Essa primeira palavra o Ayom Yom começa com o Maharal de Praga, 7 gerações até o Rebbe Baruch, pai do Alter Rebbe, e o Alter Rebbe. Só para são parênteses importantes. Que é a data de hoje, do Maharal de Praga, também. Mas, o Baal Shem Tov fala sobre ele, numa carta que ele mandou para o seu cunhado, Rav Gershon Kitov, famosa. Tem a famosa carta também que ele fala, mas é uma outra carta, que ele também mandou justo para Gershon Kitov, que era um grande tzadik, o cunhado dele, Hassid também do Baal Shem Tov, que ele falou de Rosh Hashanah, como ele subiu para o Echal do Mashiach, mas isso é uma outra carta. Mas nessa carta que ele fala para o Gershon Kitov, ele conta como uma história sobre a alma dele, como ele veio para o mundo, o que foi o primeiro Chayel. E ele conta o seguinte, o Baal Shem Tov. Ele fala que a alma dele é uma alma que já esteve nesse mundo mais de 200 anos atrás, na cidade de Tzfat. Ou seja, era contemporânea do Maharal de Praga. Né? Só que em Tzfat, nessa época quem vivia em Tzfat era justo o Arizal, o Rav Yosef Karo, o Shlakadosh, todos os grandes tzadikim. E diz o Baal Shem Tov nessa carta que ele era um jovem garoto, mas é um garoto muito especial, só que muito humilde e discreto. E um dia bateu na porta da casa dele uma pessoa, ele abre a porta e a casa se encheu de luz.
E a pessoa se revelou e falou, sou Eliyahu Navi. E eu vim aqui ensinar para você todos os segredos de Torá e Kabbalah, todos os segredos de como se falar com os animais, todos os segredos que existem no mundo. Eu vou revelar para você. Mas tem apenas uma condição. O Eliyahu Navi falou, você tem que me falar qual foi a mitzvah especial que você fez no seu bar mitzvah. E o garoto não quis falar. O Eliyahu Navi falou, deixa eu te falar uma coisa. A mitzvah que você fez no seu bar mitzvah foi tão especial que no céu subiu direto para o trono celestial. E nenhum ser superior, ninguém no céu sabe o que você fez a não ser Deus. Mas, pelo mérito dela, eu vim aqui te ensinar todos os segredos da Kabbalah, você vai virar o maior tzadik do mundo. Mas eu só preciso que você me conte o que foi. E ele falou, o garoto falou, aquilo que eu fiz somente para Deus. E para não ter, eu fiz para Deus, por Deus eu não quero negociar essa mitzvah por nada. Então, o Eliyahu Navi desapareceu. Mas aí foi decidido no Shammai. Mas ele fez tanto barulho no céu, e ainda ele obviamente ele gostaria de aprender com o Eliyahu Navi, mas ele quer só a mitzvah dele, não quer ensinar, não quer falar o que ele fez. Então decidiram que manda o Eliyahu Navi de volta e é para ensinar o garoto. Então o Eliyahu Navi voltou e falou, sabe o que? Decidiram que eu posso dar aula para você, mesmo sem se contar o que você fez. Qual foi essa mitzvah que você fez no seu bar mitzvah? E assim a vida inteira, contou o Baal Shem Tov, esse garoto cresceu estudando todo dia com o Eliyahu Navi. O Eliyahu Navi ensinou para ele todos os segredos de Torá. Só que ele passou a vida inteira em segredo. De volta, na mesma época que tinha o Arizal, o Rav Yosef Karo, era uma época de grandes tzadikim em Tzfat, e ele estava lá como um tzadik nistar. Porém, quando ele faleceu, a alma dele subiu e falou, esse daí é um tzadik completo, tem que entrar direto no Gan Eden. Só que teve um anjo acusador e falou, como pode, assim foi o anjo falou, como pode uma alma vir aqui, aprender tantos segredos de Torá e não compartilhar isso com ninguém? Ninguém aprender nada com ele? Quer dizer, para quê? Para que serviu todo esse conhecimento que ele aprendeu durante toda a vida dele? E realmente falaram, parece que ficou faltando alguma coisa aqui. Então decidiram que essa alma tinha que voltar para o mundo. O Rebbe anterior conta, e aí tem várias fontes também, outras fontes, para acertar a história, como essa alma voltou, que ela voltou, para uma cidade de Opus, não, mas foi depois, a cidade que ele nasceu, uma pequena cidade na Ucrânia, um vilarejo, Opus, uma coisa assim, e ia nascer na família do Rebbe Eliezer e a dona Sara. O Rebbe Eliezer, na verdade, ele já era um senhor de idade que não tinha filhos, nem ele nem a Sara. Tem opiniões até que falam, segundo algumas fontes, falam que ele tinha 100 anos, e a Sara tinha 90 anos, igual Avraham Avinu e Sara em meio. Mas dizem que todo mundo sabe que ele era uma pessoa realmente, uma pessoa muito idosa. E um dia, chegou na cidade dele, a cidade dele era um buraquinho lá na Ucrânia. E um dia chegou no meio do Shabat, um judeu. Só que tem um problema, a cidade dele está distante de qualquer outro vilarejo, qualquer outra cidade, mais do que o Tchum, que se pode caminhar e viajar no Shabat. Então se alguém entrou na cidade, a cidade é um shtetl, todo mundo se via, alguém vê alguém chegando na cidade no meio do Shabat, com certeza ele transgrediu o Shabat para chegar à cidade no meio do Shabat. Só que esse judeu chegou no meio do Shabat, e entrou na sinagoga e queria rezar, e todo mundo naquela época, isso foi uma história de mais de 300 anos atrás, todo mundo era muito religioso. Não tinha judeus não religiosos nessa época. Era só religioso. Então todo mundo olhou esse cara de um jeito muito torto. O único que tratou ele bem foi o senhor Eliezer. O senhor Eliezer tratou ele bem. O Rebbe traz daí, inclusive, essa história numa Sihá. Ele sentou do lado dele e depois convidou ele para a casa dele. Falou, você não tem onde comer, o cara de fora. Tratou ele bem o Shabat todo. Acabou o Shabat. Esse homem falou, eu sou Eliyahu Navi. Então, na verdade, ele não transgrediu o Shabat, ele não veio. Eu sou Eliyahu Navi. E eu vim aqui porque estava decidido nos céus que tem uma alma muito especial para vir para o mundo. Eu queria ter certeza que o Eliyahu Navi já conhecia, ele que ensinou essa alma antes. Queria ter certeza que era o lugar certo. Eu vi que passou no teste. Tem um assunto de Achlassat Orchim, para também ter uma brachá para ter filhos. A gente vê a mesma coisa com Avraham Avinu, com todos, Então, e assim ele deu a brachá. E
logo depois nasceu o Baal Shem Tov. Quando o Baal Shem Tov, ele, como a gente falou, os pais dele eram muito velhinhos. O Baal Shem Tov, ele era muito pequeno, também tem discussão qual a idade, 6 anos, 7 anos, 10 anos, mas menos de 10 anos, com certeza, faleceu a mãe dele e em seguida o pai dele. Só que o pai dele, o pai do Baal Shem Tov, antes de falecer, ele falou a seguinte frase pro Rabi Israel, desculpa, estou falando Baal Shem Tov, primeiro ele ganhou o nome de Israel, né? Tem gente que falou que esse nome que ele falou para dar foi o Eliyahu Navi, falou para ele dar, Israel, Baal Shem Tov, que era uma época para ele acordar, o nome Israel era para ele acordar o povo judeu, e o pai do Baal Shem Tov, então, o Rebbe Eliezer, antes de falecer, ele falou para o filho o seguinte: não tema nada nem ninguém a não ser Deus, e ame todo judeu com todas as suas forças. Cada judeu ame com todas as suas forças. Então, o Rebbe explica em detalhes como essas duas frases realmente sintetizam toda a vida do Baal Shem Tov. Ele vivenciou com esse assunto de reconhecer que por trás de tudo tem Hashem, tudo Ashgaha Pratá, então não tem por que você ter medo de nada nem ninguém. E você vê o valor, até então muitas pessoas davam sempre valor para mitzvah. Você dá valor, tem um enorme valor, o tefilim, o Shabbat, cada mitzvah é mitzvah. Só que as pessoas às vezes estão dando mais valor para a mitzvah do que para a pessoa que cumpre a mitzvah. O ser humano que está lá fazendo a mitzvah. E é isso que o Baal Shem Tov trouxe à tona, falou, mais válido que um tefilim é o Yehudi que coloca o tefilim. Ou o Yehudi que tem o potencial de colocar o tefilim e ainda não colocou o tefilim. Mas o potencial de um Yehudi em colocar o tefilim é maior do que a própria mitzvah do tefilim. Isso é, sintetizando um pouco das ideias do Baal Shem Tov. O Baal Shem Tov, então, ficou órfão de pai e mãe, e na cidade as pessoas também não estavam de acordo com mesmo de pequenininho ele já tinha essa alma especial, e ele então estava sentindo um pouco deslocado da cidade, obviamente sem os pais, e ele ia muito para a floresta. A história é famosa como um dia na floresta, ele ia sozinho rezando na floresta de criança, e ele escutou uma vez uma pessoa estudando na floresta, rezando na floresta, e ele foi se aproximar, ele não tinha medo de ninguém, afinal o pai dele ensinou que ele não era para ter medo de ninguém. Ele conheceu uma pessoa que ele era um tzadik nistar, um tzadik oculto. E esse homem que era um tzadik oculto, ele começou a perguntar sobre ele: quem é você que está fazendo aqui numa floresta, um garotinho? E ele falou que ele era o Israel, o filho de Eliezer. Ele falou: conheci seu pai. E ele sabia que o Eliezer, o pai dele, também era um tzadik nistar. Ele falou: então vou te levar. Ele levou ele para um lugar onde se reuniam vários tzadikim ocultos, e lá o Baal Shem Tov foi criado no meio dos tzadikim ocultos. Tem muitas histórias, como depois ele foi, inclusive, praticamente adotado pelo chefe, Rav Adam Baal Shem, que era o chefe de todos os tzadikim. Resumidamente, o tempo estourou. Eu acho que a gente continua a história então amanhã, por que não? Fabrenha, amanhã a gente faz parte 2 então da história do Baal Shem Tov e do Alter Rebbe.